Dando continuidade que a gente estava conversando aí um pouquinho antes do intervalo, a gente parou nesse ponto de backdrilling. Eu vou dar uma passada rápida em questão dos pontos aqui, mas dentro do que vocês estão lendo aqui, caso queiram fazer uma pergunta específica de um deles, aí eu entro um pouco mais a fundo, para dar tempo de a gente chegar no objetivo final, que vai ser a prototipagem em si das placas, né? Então, o que a gente estava conversando era justamente todas as preocupações DFM, né, para a parte de manufatura, e eu consegui trazer esse meu projeto para o mundo real, onde, dentro de todas essas questões aqui, vocês vão conseguir enxergar esse limiar do que eu estou me preocupando em questão de fabricação e o que eu estou me preocupando com questão de montagem. Então, além da parte de fabricação em si que a gente estava falando, backdrilling para via, questão de acabamento, parte de máscara de solda, serigrafia, vou precisar disso, qual vai ser a cor, a espessura, isso daí, dependendo do processo fabril, interfere até qual é a espessura do silkscreen que vai ter na minha placa, que vai me interferir na aplicação de pasta de solda, porque o stencil não vai ter um contato 100% com a minha placa. Então, porque a minha serigrafia tem um relevo muito alto, por exemplo. Test point, questão de eu estar trabalhando com componentes SMD, com muitos pinos, eu preciso testar isso. E aonde que eu vou posicionar esses pontos de teste, que eu não consigo acessar diretamente no meu componente, eu preciso criar uma derivação desse terminal para eu conseguir medir. Panelização, isso daqui está muito voltado para a fábrica, ou quem está fazendo o teu lote de fabricação. Mas é uma tendência que eu tenho visto de estar voltando muito dessa parte de análise de panelização para quem está desenvolvendo, pela preocupação, às vezes, de aproveitamento de placa, ou se o painel é populado ou não. Questão de geometria de placa, vendo não tanto um processo de prototipagem, ele tem um conceito de ser flexível, conseguir atender placas de qualquer geometria, qualquer perfil. Só que quando a gente vai para uma abordagem mais fabril, como eu estava comentando, os equipamentos de linha de produção eles são projetados e dedicados por uma função específica. Então, quando a gente fala em questão de fabricação de placas retangulares ou outras geometrias, eu tenho o processo fabril que vai fazer corte de placa apenas placas retangulares e quadradas, que eles vão utilizar uma técnica chamada V-cut. Então, um corte em V, basicamente que nem a gente pegar uma placa onde ela está mais fina numa região e a gente corta aquilo ali. Ou seja, eu vou passar a placa entre dois discos para cortar essa placa. Então, por isso que chama V-cut, porque ela já dá esse formato em V. Ou seja, eu só vou conseguir fazer cortes em linha reta. Eu não vou conseguir fazer curvas com esse tipo de máquina. Então, por isso que eu tenho que me preocupar se eu vou fazer uma placa em qualquer geometria diferente de retangular ou quadrada, se o meu equipamento vai poder atender isso. Outro ponto muito importante, serigrafia estando em cima de algum pad. Isso vai isolar meu pad SMD e eu não vou conseguir soldar o componente. A orientação do componente, ângulo de montagem. A máquina de pick and place, ela tem como estar enxergando essa questão de posicionamento do componente a 0, 90, 180 ou 270 graus. Vocês concordam que se eu pegar um diodo e eu montar ele a 0 ou a 180, muda muito a característica dele no circuito. É um erro que pode acontecer e eu só vou conseguir pegar isso aqui depois que eu vou testar essa minha placa. Componente alinhado com pad, isso mais no caso da montagem do SMD. Altura do encapsulamento, que nem eu tinha comentado, o capacitor eletrolítico, que normalmente é grandão, se ele vai estar em pé ou se ele vai estar deitado. Se eu tenho componentes localizados em pontos de aquecimento crítico, que eu posso estar mudando essa característica de funcionamento do componente ou até agravando esse ponto de aquecimento, e eu tenho, ao invés de ter um aquecimento distribuído, isso está muito centralizado. Se o componente ele exige uma área de montagem especial, que nem tinha dado o exemplo do TRIAC ou qualquer componente de eletrônica de potência que demanda um dissipador, ou simplesmente um conector USB. Você vai fazer uma placa que tem comunicação USB, não tem lógica colocar um conector USB no meio da minha placa. Eu vou ter que colocar lá na borda, senão não tem como eu usar. Então, são preocupações de montagem que eu tenho que ter. Alguns componentes são mais críticos. Falando de microcontrolador e cristal,
mandatoriamente eles vão ter que estar próximos. Se eu coloco o cristal num ponto da placa e o microprocessador em outro, não vai funcionar. Então, são preocupações que a gente tem de uma forma, vamos dizer assim, de experiência que a gente já ouviu falar que alguém fez e deu errado, que a gente já sabe que não dá para fazer daquele jeito, então vamos contornar isso já resolvendo antecipadamente no meu projeto. E posicionamento de fiduciais, que está relacionado tanto à montagem quanto à fabricação também. Esclarecendo também, para quem não sabe o que é fiducial, são furos de referência para o meu processo ou de montagem ou de fabricação. Então, por exemplo, eu tenho essa área aqui de montagem, eu preciso dizer para a minha máquina aonde que é a minha coordenada zero. Então, por exemplo, eu faço um furo aqui, outro naquele outro canto e mais um aqui. Então, tem uma triangulação, eu consigo definir o conteúdo geométrico de produção entre esses 3 pontos aqui, ou no caso da parte de montagem, aonde que é a minha coordenada zero e aonde que esses meus componentes vão estar posicionados e qual é a minha orientação, o que é 0 grau, o que é 180 e por aí vai. Então, nessa parte de planejamento, tanto de projeto, essa preocupação de fabricação, a gente também precisa ter uma preocupação em recursos que eu tenho no meu software para trazer uma boa confiabilidade no projeto que eu estou fazendo. Então, eu preciso checar, o meu perfil de projeto, seria interessante ter um ambiente de layout compartilhado, onde eu tenho mais de um usuário fazendo layout, porque o meu layout é muito grande, é muito complexo, demoraria meses para uma pessoa só fazer, eu consigo colocar mais 2 ou mais pessoas nesse layout para eu conseguir reduzir o tempo de produção desse produto, ou seja, eu consigo reduzir o meu time to market, meu produto desde a concepção até ele chegar no mercado, eu conseguindo reduzir tempo de layout, eu consigo reduzir esse ciclo, eu consigo lançar meu produto mais cedo. Minha placa vai ter sinais de alta velocidade, em questão de eu ter que medir a velocidade do sinal de sair de um terminal para o outro em nanosegundo, ou não? São sinais relativamente lentos que eu não preciso ter esse tipo de preocupação. Eu vou ter projetos miniaturizados, onde eu tenho componentes embarcados entre os layers da minha placa. Eu vou precisar fazer simulações de integridade de sinais, tanto de potência quanto interferência eletromagnética, ou de caracterização de sinal de alta velocidade, eu vou trabalhar com RF ou não. Então, tudo isso são preocupações que eu tenho que ter, não só em questão de fabricação, se eu vou ter capacidade de fazer isso, mas também da minha ferramenta trazer esse tipo de característica, né, de recurso, para que eu tenha um projeto confiável feito naquela tecnologia. Não simplesmente porque eu falo assim, eu acho que essa geometria de RF aqui vai responder para um sinal de, sei lá, 244 kHz. Isso aí é um RFID para isso aí. Legal. Você tem como medir? Só depois fazendo o protótipo. Mas às vezes o substrato que você está usando é aquele substrato que a NASA lançou semana passada. Então, é mais fácil a gente simular do que a gente ter acesso a um material desse para fazer o protótipo. Então, recursos no meu ambiente de projeto são interessantes e de suma importância por conta disso. Então, acaba tendo alguns exemplos aqui desse tipo de recurso que eu preciso ter na minha ferramenta, porque eu vou querer fazer algum desse tipo de projeto. Eu tenho aqui um exemplo de placa rígida mista com flexível. Então, tem um trecho dela que é rígida e como se fosse um flat cable conectando essas duas, mas ao invés de eu ter um conector, eu simplesmente saio de um cobre de um layer interno, por exemplo, ou até do superior e inferior, dependendo do número de layers, para conectar essas duas placas, porque eu preciso ter essa flexibilidade, eu preciso ter esse cabo, porém eu quero eliminar qualquer possibilidade de falha de mau contato num flat cable, que quem já usou já deve ter tido problemas. Eu tenho layouts com substrato totalmente flexível, com perfil radial, ou materiais diferentes do FR4, que no caso desse aqui é uma poliamida.
Então, assim, dependendo do perfil de projeto, eu vou usar um substrato diferente, material diferente, disposição de componente e layout também diferente. Quando a gente começa a trabalhar com layouts mais complexos e principalmente interação com outros elementos, a gente tem que começar a se preocupar com questão de colisão de elementos. Então, eu tenho componentes grandes, eu tenho componentes que têm terminais muito próximos de outros, eu tenho elementos mecânicos que estão sobrepondo esses meus componentes eletrônicos da minha placa, onde eu preciso me preocupar aonde eu vou posicionar esse capacitor enorme aqui. Eu poderia ter esse capacitor na outra ponta lá, mas eu tenho essa carcaça mecânica que está exigindo esses pontos de fixação. Então, eu não posso colocar esse capacitor para lá, mesmo que, analisando a netlist, ele esteja conectado com algum componente lá. Eu não posso colocar lá, porque eletricamente seria melhor, mas mecanicamente falando, eu não posso pôr. Então, entra esse conflito de dois mundos, eletrônicos e mecânicos, que num projeto desse tipo aqui acaba tendo muita interação do time de engenharia eletrônica com o time de engenharia mecânica. Então, por exemplo, dentro do ambiente 3D dos softwares, a gente consegue ter esse tipo de avaliação. A distância que você colocou esse resistor aqui, ele está colidindo com o encapsulamento do outro do lado. Então, ou seja, vai ter que espaçar um pouco mais esses terminais. Aqui tem um vídeo rápido também, mostrando um pouco isso, dessa interação. Então, eu tenho, além do projeto da placa em si, que eu fiz dentro do software, eu consigo importar algum elemento mecânico e posicionar alinhado nisso. A partir do momento que eu tenho todos esses elementos dentro do meu ambiente, eu consigo trabalhar com visualização, análise de colisão, que me ajudam a definir e chegar num produto final que realmente vai ser possível fazer o protótipo e, consequentemente, chegar no produto final. Porque qualquer mudança de posicionamento de componente, ou até o tipo do encapsulamento que eu estava prevendo ser SMD, não, vou ter que colocar um PTH ou vice-versa, vai me alterar o layout. Então, eu vou ter que refazer layout. Para quem já fez layout com muita restrição, fala, tem essa placa com 50 componentes, você vai ter que conseguir encaixar numa placa 10 por 10 em um layer só. Qualquer coisinha que mudou o componente 2 milímetros para o lado, aquela trilha que já estava passando, beirando o limite da placa, aqueles 2 milímetros que jogou o componente para fora, já era. Aquela trilha que você estava passando por fora vai ter que passar para outro campo, né, em outro canto da placa. Então, essa interação mecânica é interessante, ela afeta diretamente também o projeto eletrônico, porém, a estimativa que a gente acaba tendo, assim, o tempo gasto nesse tipo de análise mecânica e eletrônica gasta em torno de 10 a 20% do tempo de projeto. Todo o restante é no layout. Então, assim, o projeto eletrônico é muito mais importante e demanda muito mais atenção do projetista do que ele analisar essas colisões mecânicas. A colisão mecânica, uma vez que estudou, esse daqui que está colidindo. Muda de lugar, volta para o eletrônico e faz todo o layout tudo de novo. Quando a gente trabalha com circuitos mistos, rígidos e flexíveis, essa análise de colisão fica um pouco mais complexa, porque a gente tem peças móveis na minha placa. Então, eu tenho áreas de dobra, eu tenho múltiplas áreas de dobra que vão deixar, assim, fica mais difícil eu, como projetista, vendo essa placa totalmente num plano só, como que isso vai se sobrepor. E aí acaba acontecendo esse tipo de colisão. Eu tenho um componente de uma placa, quando eu fiz a dobra, ele está colidindo com outro embaixo. Porque, mecanicamente falando, eu defini que a distância aqui vai ter que ser essa daqui. Eu não posso deixá-la um pouquinho mais espaçada. Mesmo que o meu cabo aqui permita. Porque a montagem exige essa distância. Aí eu tenho que... volta lá para a engenharia. Vai ter que ver. Engenharia mecânica. Tem como eu espaçar essa placa um pouquinho mais, só para tirar a colisão? Tem. Então, beleza, o projeto eletrônico está finalizado. Não tem. Já está fabricada a peça mecânica, já foi, sei lá, injetada ou usinado, não dá para mexer. Mexe na placa.
Então, vai ter que rever todo o layout para mudar esse componente ou de lugar, ou tamanho do encapsulamento e assim por diante. Então, e quando a gente fala de layouts de high speed, a complexidade de layout, de roteamento, é muito maior porque a gente está trabalhando com milhares de nets, milhares de sinais e conexões entre esses componentes, de memória, processadores e assim por diante. E aí, normalmente, o que se é feito, num primeiro nível de roteamento, são definidos os caminhos desses barramentos e como que eles vão estar trafegando na minha placa. Porque assim como o meu conector USB tem que estar na borda da minha placa, eu vou definir que o meu processador vai ter que estar no centro, o meu chipset em tal lugar, os conectores de HD, porque a parte frontal do meu gabinete é em tal lugar, todos os outros conectores vão ter que estar na parte de trás, e assim por diante. Então, fazendo um exemplo, sei lá, placa de notebook, desktop, são preocupações que são feitas, eu posiciono esses componentes mais críticos e eu defino como que vai ter que ser a estratégia de roteamento, porque eu estou visando, por exemplo, priorizar o barramento de comunicação entre o meu processador, o chipset e as memórias, do que priorizar a comunicação entre a minha USB da frente para de trás, por exemplo, ou o meu barramento de processamento de som. Ele não tem tanta exigência de layout quanto outros trechos do circuito que são mais críticos. Então, acaba se entrando nesse tipo de etapas de roteamento, onde eu planejo, faço o roteamento e depois eu otimizo. Essa otimização, muitas das vezes, acaba sendo em questão de tempo de resposta que esse sinal está chegando. Então, eu fiz essa trilha, ela está dando o sinal para sair de um terminal para chegar no outro em 20 nanosegundos, mas no meu projeto ele tinha que chegar em 23 nanosegundos. Ou seja, a minha trilha está muito curta, eu preciso deixá-la um pouquinho mais longa. Eu faço isso como? Adicionando uns bumps, que chamam. Então, são essas ondulações nas trilhas. Se vocês pegarem algumas placas, principalmente de telecom ou de processamento de sinais, vocês podem ver que ela tem esses bumpzinhos que é justamente para compensar o comprimento da minha trilha. Então, o caminho que foi feito era muito curto, preciso alongar um pouco. Ou, por exemplo, aqui, nesse tipo de otimização, eu tinha a trilha passando muito próxima dentro da área do meu BGA. Eu preciso afastar ela. Então, eu consigo gerar essa regra para o meu software informando: não posso ter uma trilha com menos de X de distância do meu terminal do BGA. E a distância mínima entre essa trilha e aquela outra também. Só que, dentro dessas regras, eu consigo deixar as trilhas mais próximas e, consequentemente, afastando dos meus terminais. Tudo isso, em questão de regras de fabricação, essa preocupação de DFM, ou mais especificamente falando aqui na parte de DFF, de fabricação dessa minha placa, esses aqui são alguns pequenos parâmetros que eu tenho e eu posso inserir no meu software de projeto para definir qual é a distância mínima entre os meus elementos condutivos e a borda da minha placa. Eu preciso, muitas vezes, de uma área livre aqui, porque eu preciso de uma área para segurar a placa. Eu vou ter um parafuso de fixação, eu preciso ter uma área em volta da minha placa para eu ter espaço para esse parafuso. Ou, vendo na linha de produção, que eu estava comentando, é tudo em esteira, é produção de alto volume. Aquilo lá tem umas pinçazinhas que seguram a placa. Eu preciso ter uma área livre para aquela pinça pegar aonde não tem um terminal, para ela conseguir pegar essa placa, levar para a minha pick and place, e a pick and place conseguir posicionar o componente, para a pinça não estar em cima do meu terminal. Então, eu preciso ter essa área livre. Eu preciso definir qual a distância dos elementos de serigrafia para os meus pads, para não correr o risco de eu ter serigrafia em cima dos meus pads de SMD e a serigrafia nada mais é que um verniz, é um isolante. Eu isolei o meu terminal, não tem como eu soldar qualquer componente em cima desse pad. Eu tenho regras de definição de distância entre pino para trilha, trilha, pino, ou os pads SMDs, entre eles e entre os PTHs. Então, são tudo regras físicas que acabam vindo nessa terminologia também de DRC, de Design Rules Check,
que eu tenho que informar o software quais são essas distâncias. E essas distâncias estão totalmente relacionadas ao meu processo Fabril. Então, se eu vou fazer um projeto para fazer no percloreto com a caneta, eu vou falar assim, ó, a distância mínima que eu vou ter entre uma trilha e outra vai ter que ser 5 milímetros. Eu não vou... Se eu colocar muito mais próximo do que isso, eu posso tremer um pouco a mão lá e eu curto-circuitar uma trilha na outra. Então, eu preciso fazer o meu layout diferente. Ou, no caso, na verdade, quando a gente faz o layout, a gente vai trabalhar mais naquela termotransferência, que a gente gera aquele arquivo, imprime, faz a termotransferência. Ou, no caso, vendo a estrutura que vocês já possuem aqui em questão de prototipação, né, a prototipadora da LPKF. Vocês têm lá, a prototipadora tem uma resolução específica. Qual é o mínimo que dá para usar? Qual é o mínimo de tamanho de pad ou distância entre pads que eu vou ter? Isso pode parecer algo não muito crítico, mas vai diferenciar entre você usar um encapsulamento PTH ou um SMD. Você quer usar um SMD porque você quer miniaturizar o teu circuito. Mas se o teu processo Fabril não permite você ter uma distância entre trilhas ou os pads SMD muito próximos, você vai ter que mandatoriamente usar PTH. Consequentemente, o teu projeto vai ficar maior. Quando a gente trabalha com circuitos flexíveis, a gente tem que se preocupar qual é a área de dobra e aonde que está a área rígida. Porque quando eu faço a dobra, eu posso ter esse tipo de problema de dobrar fora da área rígida, eu posso colocar um pad flutuante, quando eu vou dobrar, ele vai quebrar essa solda e o componente não vai estar conectado. E dependendo de como for, a interação do time, vamos dizer assim, vendo mais industrialmente falando, que não é a mesma pessoa que vai fazer tudo, você faz o projeto, define, ó, você quer área de dobra, o componente está aqui, não sei o que, manda fabricar. Depois volta o produto já dentro da caixinha para você testar. Aí você vai testar e não está funcionando. Aí começa, ver onde está o problema. O problema estava, quando montaram, dobrou, quebrou a solda, mas quem montou também não falou nada, não passou isso para a engenharia e ficou sem saber. Então são preocupações que é bom você ter na etapa de projeto para quando chegar no protótipo ou no produto final, não ter esse tipo de problema. Outra etapa, aplicação de pasta de solda. É um outro conceito que normalmente a gente não utiliza quando a gente está fazendo um protótipo mais rápido ou qualquer tipo de montagem mais, vamos dizer assim, entre aspas, amadora. Normalmente a gente vai usar ferro de solda, estanho, coloca o componente e soldou. Pasta de solda vai entrar única e exclusivamente para componentes SMD, onde eu preciso aplicar a pasta de solda, esse meu estanho, antes de eu fazer a montagem do componente, e não simultaneamente, que nem a gente está acostumado a fazer com os PTHs quando a gente solda na placa. E aí entra também, existem diversos papers e pesquisas, se vocês derem uma procurada, em questão de a parte de aplicação de pasta de solda, no estudo de qual é a espessura necessária, qual é a altura dessa minha pasta de solda, e em relação ao tamanho da minha área de cobre. Isso tudo mais para a parte de componentes SMDs, onde eu vou ter basicamente essas três informações muito cruciais. A solder mask, que é a máscara de solda, que é o verniz verde, ou seja, é a área que eu não vou querer ter verniz, porque senão ele vai tampar meu pad. Eu tenho minha área de cobre, que é especificamente o meu pad, e eu vou ter a pasta de solda especificamente. E por que ela é um pouco menor do que a área de cobre? Porque ela tem uma coluna, ela tem um eixo Z que eu não estou enxergando aqui, que é aquela altura. Quando isso vai para um forno de refusão, ela vai liquefazer. Então, ela vai espalhar, e eu tenho um terminal do outro componente em cima. Se eu tenho a minha área de pasta, minha solder paste, na mesma dimensão da minha Cooper Area, quando ela liquefazer, ela vai transbordar e pode correr o risco de curto-circuitar algum terminal do lado. Então, existem todas umas análises em cima de capilaridade, de pasta e tudo mais, que pode afetar o processo seguinte, que vai ser o reflow. Ô Bruno. Pois não. Acho que você vai abordar isso mais para frente, mas a questão da solda, o processo de soldagem, ele acredito eu que deva ser um processo automático, né? Como é que é esse processo de soldagem?
Isso está embutido no sistema de prototipagem ou isso é feito posteriormente? Tá. Na prototipagem, vendo a estrutura que vocês têm hoje aqui, por exemplo, existe o forno de refusão. O forno de refusão, ele vai, por convenção de calor, vai aquecer a placa como um todo, chegando na temperatura que esta pasta de solda, que a priori tem uma textura parecendo uma pasta de dente, ela vai liquefazer e realmente fazer a conexão elétrica do componente com o pad. Então, assim, a nível de protótipo, a gente pode estar falando em questão de solda, desde a solda manual com o ferro de solda e o estanho, a parte de solda por refusão que usa a pasta, tanto a nível de prototipagem, mas isso é uma técnica principalmente utilizada em linha de produção por conta do controle de qualidade que se tem nessa solda. E a forma de aquecimento que pode mudar. Tem fornos que podem utilizar tanto convenção quanto infravermelho, por exemplo, para fazer um aquecimento local na área de pasta de solda. Mas a parte de soldagem do componente em si é a etapa final da prototipagem. Então, que depois da placa estar estruturada, furada, via metalizada, com verniz, com serigrafia, apliquei a pasta de solda, posicionei os componentes, vai para o forno e eu tiro do forno a placa pronta. Então, a parte de refusão, a soldagem do componente é a etapa final. Depois disso, não tem nenhuma outra etapa dentro de um fluxo de prototipagem ou fabricação, por exemplo. Mas esse processo de soldagem é um equipamento adicional que faz isso? Isso, é um forno que vai ter todo esse controle de temperatura por tempo. Então, cada fabricante de pasta de solda tem a sua característica que eles testaram e desenvolveram aquela pasta para funcionar de determinada forma. Hoje em dia, basicamente, a gente pode falar que no mercado são usados dois tipos de pasta. A pasta convencional e a lead free. A lead free é sem chumbo e a convencional tem chumbo. A diferença que dá no perfil se não me falha a memória, com chumbo, ela chegando a 120 graus de temperatura, ela liquefaz. A sem chumbo, ela precisa de 130 até 160 graus para ela liquefazer. Ou seja, se eu estou fazendo uma placa que eu tenho componentes mais sensíveis à temperatura, que não pode estar acima dessa faixa de 120, 130 graus, que pode danificar o meu componente eletrônico, se eu uso uma pasta de solda sem chumbo, eu corro o risco de estar danificando esse componente. Tá. E a LPKF produz esses equipamentos de soldagem? O custo do equipamento comparativamente ao sistema de prototipagem é bem mais barato? Qual que é a relação de preço entre... Dá para dizer que a relação de custo de um forno para uma linha de prototipagem em geral deva estar em torno de, acho que 1/6, mais ou menos. Mais ou menos, acho que isso, 1/6 do sistema como um todo. Porque o coração do sistema todo é a prototipadora. Depois viria a estrutura para fazer multilayer, consequentemente, depois a parte de montagem SMD, que são divididas em 3 etapas. Aplicação de pasta de solda, posicionamento dos componentes e o forno. Então, dentro de todas essas principais etapas, que acabam sendo aí em torno de umas 5, 6, 1/6, aí seria o custo da parte do forno, por exemplo. Você conhece alguma uma instituição educacional que tenha o sistema completo? Por exemplo, a Escola Politécnica tem, a Unicamp tem isso? Bom, além de vocês aqui, são poucos os lugares que têm linha completa. Tanto por questão... Nosso sistema é completo. Sim, o de vocês cobre todas as etapas, desde a prototipadora até o forno de refusão. Então, dá para trabalhar com componentes SMD, fine pitch, aplicação de pasta de solda. Então, qualquer projeto que precisar fazer, dá para fazer. Até, só não me falha a memória, a questão de número de layers e a metalização como que está. Mas 2 layers, SMD, acabamento, verniz, tudo isso possivelmente dá para se fazer. Até 4? Então... É que nós fazemos até 4 layers no laboratório. Legal, então obrigado pela confirmação. Que aí, a questão assim, de possibilidade de fazer mais de 2 layers estão relacionados duas
duas das etapas de todo esse fluxo de prototipagem, que eu vou até apresentar depois mais detalhada mais para frente. Tanto a prensa, para conseguir juntar todos esses substratos, quanto a metalização, que tem que estar de acordo para conseguir alcançar essa espessura de placa, porque como a gente vai estacando várias camadas, então a gente tem uma espessura de placa relativamente maior, né? Bom, seguindo, saindo um pouco do ambiente de fabricação e entrando um pouco na parte de testabilidade, a gente tem 3 grandes grupos de testes. Testes de falhas físicas, elétricas e funcionais. E a gente tem diversos tipos de teste que vão cobrir mais uma área, menos outras, ou atender um pouco das 3. Então, falhas físicas que são testadas, normalmente, quando a gente manda fabricar uma placa fora, eles mandam um relatório de teste elétrico, ou seja, se tem curto, se tem trilha aberta e só. Então, assim, essa placa, todas as trilhas e as vias que foram feitas estão metalizadas e estão conduzindo um sinal elétrico. Mas eles param nesse ponto, porque normalmente eles só estão fornecendo a placa, o PCB em si. Porém, quando a gente vai se preocupar com testabilidade de projeto, eu preciso me preocupar desde a concepção e principalmente na construção do meu layout, quais tipos de testes que eu vou ter que fazer nesse meu projeto. Então, entrando um pouco aqui, existe uma técnica de teste, que é esse Boundary Scan, que ele surgiu há muito tempo atrás, em torno de acho que uns 40 ou mais anos atrás, que é a comunicação JTAG. E ela vem justamente porque, de acordo com que o tempo foi se passando, a complexidade dos packages também foi aumentando. Então a gente passou de encapsulamentos como um DIP até um BGA ou um LNA. Ou seja, eu não tenho mais acesso a todos os pinos que nem eu tinha aqui. Esses aqui é o que a gente acaba usando para montar no protoboard. Então a gente consegue pegar um ponto de prova e espetar no terminal que eu quero medir e acabou. Esse tipo de componente eu já não tenho essa possibilidade, eu não tenho acesso físico a essa pinagem. Aí entra essas técnicas ou métodos diferentes de eu fazer o teste elétrico ou funcional, alguma coisa assim, para eu conseguir acessar esses pontos, ou na parte do layout, de trazer os test points para fora da minha área de encapsulamento, quase como se eu criasse um soquete. Então eu trago todos os terminais e acesso toda essa pinagem para fora da área do meu componente. Só que isso ocupa muito espaço. Então, vendo um produto final, vale a pena eu ter 100% de todos os meus pinos aqui, do meu BGA, do meu LNA, disponibilizados para conseguir testar? Isso vai ocupar uma área enorme na minha placa. Então, num produto final que a gente quer miniaturizar ao máximo, a gente falar em questão de qualquer eletrônico, celular, notebook, qualquer eletrônica portátil, espaço é muito crítico. E isso fica cada vez mais complexo quando a gente acaba tendo componentes dos dois lados da placa. Então eu tenho montagens de componentes SMD em cima e embaixo também, não necessariamente só de um lado. Então, se eu estava prevendo eu vou pegar esses sinais aqui todos e disponibilizar o test point dele para baixo, legal, só que agora você tem componente em cima da onde você estava querendo posicionar esse test point. Não tem como acessar ele. Então, existem diversas tecnologias de teste, métodos de teste, para cada tipo de análise que eu vou querer fazer. Algumas atendem bem uma vertente, outras nem tanto, e assim por diante. Então, dentro desse gráfico aqui, a gente acaba tendo o teste Boundary Scan, o ICT é a cama de pregos, que eu acho que quem já foi em FIEE, feiras de tecnologia, assim, de parte de elétrica, já devem ter visto. A Flying Probe é a mesma coisa que o ICT, porém, vindo por cima. Entrando até mais em detalhes, vamos passar rapidamente por cada uma delas. Então, o Boundary Scan, é um protocolo chamado JTAG, e ele vai utilizar coisa de 4 a 5 pinos na minha placa para eu fazer o teste de todos os componentes que têm essa comunicação JTAG.
E a partir desses componentes que têm essa comunicação de JTAG, eu tomo controle desse dispositivo e eu começo a drivar sinais para 0 e 1 na minha placa como um todo e começo a fazer teste. Se eu tentei jogar o sinal para 1 e o sinal não foi para 1, eu posso ter um curto jogando para 0 ou posso ter uma trilha em aberto, ou vice-versa. Ou eu posso estar jogando um sinal para 1, lendo o outro que não era para ir para 1 junto e ele foi junto. Se ele foi junto, porque está em curto. Então, eu começo a ter, dentro desse protocolo aqui, analisar isso. Se eu estou fazendo uma ação, eu tenho que esperar uma reação desse meu circuito. E eu tenho que ter isso de uma forma definida que eu consiga identificar qualquer anomalia. E aí, como ele é uma comunicação serial, eu posso ter diversos dispositivos e ele vai formando uma cadeia de testes entre esses dispositivos, onde possibilita trabalhar com esses encapsulamentos mais complexos. Quando a gente fala de ICT, que são essa cama de pregos, então eu vou colocar minha placa, o meu painel, já todo montado com os componentes, e eu tenho diversos pinos, pregos aqui embaixo, que são agulhas retráteis, que ele vai estar inserindo um sinal elétrico e medindo da mesma maneira, só que ele vai exigir um contato físico para fazer isso. Então eu tenho algumas limitações em questão de acesso e espaço necessário para fazer, e eu consigo fazer algum tipo de testabilidade. Quando a gente vai para Flying Probe, acaba tendo a mesma abordagem do ICT, só que ao invés de ser por baixo da placa, a gente está acessando por cima. Então por isso que vem o nome aí de pontos de prova voadoras, vamos dizer assim, fazer uma tradução meio direta, principalmente para eu acessar os componentes SMDs, que eu não vou conseguir testar ele por baixo, eu não tenho acesso ao terminal dele. A OI, que as máquinas de inspeção visual, elas são muito utilizadas para fazer teste de montagem de componentes, para ver se o componente não está montado torto, se não tem uma serigrafia que está torta ou que não foi impressa, presença ou falta da presença de algum componente, porque quando a gente fala de placas, principalmente telecom, por aí vai, tem placas dessas que tem mais de 3.000 componentes e cada componente é um cisquinho. Você pegar um 0201, ele tem 1 milímetro de largura por 2 milímetros de comprimento. Então, ele é muito pequeno. E numa inspeção visual para um operador, é difícil de enxergar se tem ou não tem. Então, existem essas máquinas para fazer essa inspeção ótica. Aí a gente tem a de raio-x para conseguir enxergar por baixo dos BGAs para ver se não tem solda, excesso de solda, que no processo de refusão houve um curto-circuito, ou seja, de eu fazer uma análise elétrica, mas usando um recurso visual para ver se tem algum problema ou não no processo de soldagem da minha placa. E o teste funcional, que normalmente é um dispositivo dimensionado para funcionar igual se fosse meu produto final. Então, ele vai ter sistema operacional, input e output de sinais iguais ao que eu teria no meu produto final. Se a gente está falando de um ICT, por exemplo, para testar um notebook, a placa-mãe de um notebook ali dentro vai ter um sistema Windows, vai ter um Linux rodando ali dentro, eu vou ter mouse, eu vou ter teclado comunicando com isso, mas num sistema antes de chegar no produto final, para eu conseguir testar funcionalmente aquela placa dentro do ambiente que ele vai estar inserido depois como produto final. Então, o teste funcional entra mais nessa vertente. Então, tudo isso que a gente estava falando de DFM, por que a gente se preocupa com todas essas etapas? DFM, DFT, DFA, DFF, para que uma linha de produção dessa funcione sem problemas. Quando a gente faz o projeto e manda fazer tanto a linha de produção quanto uma linha de prototipagem, a gente tem todas essas preocupações em escalas diferentes, mas todas seguem a mesma filosofia. Eu preciso ter todas essas preocupações porque numa linha de prototipagem eu estou prototipando algo em baixo volume. Só que quando a gente começa a escalar isso em alto volume de produção, o que na prototipagem a gente consegue contornar, a gente fala, não deu assim, a gente faz um ajuste e faz de novo. Numa linha de produção, um erro desse, uma falha num projeto que a gente não previu em questão de montagem, por exemplo, pode afetar a linha ficar totalmente parada. E vendo
perfil em geral de linha de produção, 1 minuto de máquina parada é prejuízo. Então, são linhas que funcionam 24/7. Na prototipagem, a gente já tem um perfil de atender isso mais customizado. Eu preciso fazer uma plaquinha, eu consigo seguir todo esse fluxo de prototipagem até o final com uma plaquinha. Aqui a gente já está falando na casa de milhares de placas por dia. Pois não. Curiosidade, Bruno. Essa etapa final aí de produção, isso, por exemplo, no Brasil, isso se faz no Brasil? Isso as empresas interessadas contratam serviços fora? Qual que é a realidade hoje do mercado em relação a isso? A parte de testabilidade? É. Tem empresas brasileiras... Aqui, essa imagem já é de produção da placa, certo? Isso, Isso aqui é já uma linha de produção de alto volume. Então, mas isso aí é uma realidade que é concentrada em alguma região do mundo? Como é que isso funciona? Então, hoje em dia, a China está batendo todo mundo com baixo custo de produção de placas de PCB em geral. Porém, aqui no Brasil, a gente tem polos de produção. A gente pega a região aqui de Campinas, Jaguariúna, tem fábricas nesse porte. Manaus também tem bastante. Alguma outra empresa no sul também, que tem linhas de produção para atender produção nacional. Então, produtos que são 100% brasileiros e tem placas dentro disso, em alto volume, vai passar por dentro de uma produção dessa daqui. Claro, tem-se hoje em dia a China está conseguindo trazer um custo de produção baixíssimo por conta ou de matéria-prima, mas principalmente de mão de obra lá, que é muito mais em conta do que qualquer outra região do mundo. E, consequentemente, o preço de placa fica inferior a... Você vai, vou mandar fabricar nos Estados Unidos, vou mandar fabricar aqui no Brasil ou na China. Muitas vezes na China sai mais barato. Apesar da distância, acaba tendo muito tempo do envio disso. Então, existe todos esses pós e contras que uma empresa que faz uma fabricação de alto volume vai ter que se preocupar e colocar dentro da estratégia de produção. Vou fazer no Brasil, vou fazer fora. Fora é mais barato, mas eu tenho todo um monte de complicante que, às vezes, fabricando nacionalmente, eu não tenho. Tendo a fábrica aqui, tem diversos tipos de incentivos. A gente falando de região de Manaus, região franca, tem muita indústria lá justamente por isso. O processo fabril fica mais viável estar se utilizando uma estrutura e uma fabricação nacional. Bom, então até aqui a gente estava comentando, passando pela etapa de esquemático, simulação, preocupações no layout, para a gente chegar na parte de integridade de sinais, que eu vou comentar mais rapidamente, para dar tempo de a gente terminar o assunto como um todo, principalmente na parte da prototipagem. Na parte de integridade de sinais, como a gente tinha comentado um pouco antes, tem a parte de análise eletromagnética, análise térmica, a parte de impedância de placa, concentração de corrente e, consequentemente, de térmico, né? Tem mais corrente, vai ter mais aquecimento. E assim por diante. Então, aqui é um exemplo visual de como que está a resposta de um plano de cobre para essas duas frequências aqui. Então, se eu estou analisando minha placa, que vai estar sujeita a receber esse tipo de frequência, ela vai ter muita interferência nesses dois cantos aqui por conta de uma característica geométrica do cobre que está aqui. Considerando hoje em dia que a gente tem centenas, vamos dizer assim, de sinais trafegando no nosso ambiente, a gente tem 3G, 4G, Wi-Fi, sinal de rádio, sinal de TV digital, não sei o quê. Então, Bluetooth e por aí vai. Então, assim, são diversas frequências que estão passando, a gente não se dá conta disso, e esses tipos de análise, no caso de eletromagnética, são de suma importância porque se eu estou desenvolvendo uma antena e por algum motivo essa antena começa a receber sinal de ruído da frequência de rádio da polícia. Pô, é uma frequência só eles usam, mas está trafegando aqui no meio. Se o meu produto começa a responder com aquela frequência, eu vou ter um ruído que eu não estava querendo. Né? Porque eu estou processando um sinal, processando uma imagem, começa a ter ruído, eu falo, de onde está surgindo isso? Então, esse tipo de análise eletromagnética, de fora para dentro, é importante, assim como de dentro para fora, se o meu projeto não está irradiando uma radiação não saudável para outros produtos eletromagnéticos ou eletrônicos em volta.
Então, análise térmica, em questão de dimensionamento de dissipação, ventilação forçada. Eu vou colocar um cooler, vou colocar, sei lá, um sistema de refrigeração à água, water cooler, por aí vai. Então, tudo isso vai entrar na análise térmica. Análise de tráfego de corrente, que vai estar totalmente relacionado à corrente. Então, tem mais corrente, tem mais aquecimento. Se eu tenho placas com mais de um layer, eu tenho o fluxo de corrente que está trafegando. Quando eu tenho vias, eu tenho o estreitamento do cobre. Onde eu tinha muita capacidade de corrente para passar, aqui eu tenho um estreitamento. Essa área de cobre aqui vira um fusível. Então, pode dar problema. Então, tem que fazer esse dimensionamento de vias, a distância que ela está entre elas, para justamente não gerar nenhum tipo de problema, ou virar um ponto fraco, virar um fusível, ou gerar um ponto de aquecimento desnecessário. Da mesma forma, se faz essa análise para a parte dos terminais. Aqui seria já a análise de impedância. Então, eu tenho essas trilhas verdes em um layer e eu tenho algum outro layer passando essas trilhas aqui. Então, eu tenho uma mudança na minha impedância, porque a gente está falando de condutor, isolante, condutor. Então, a característica do sinal elétrico pode mudar nessas regiões aqui e gerar qualquer tipo de ruído que eu não esteja desejando. E aí é onde entra a parte de otimização no meu layout, baseado com simulações de integridade de sinais. Então, isso daqui é só uma pincelada dentro do assunto que é integridade de sinais. Vocês entrarem a fundo no assunto, tem diversos tipos de simulações e resultados que dá para se extrair desse ambiente. Desculpa. Até aqui, alguma pergunta? Dúvida? Professor. O software que faz essa integridade de sinais? O que eu tenho de informação mais fácil acesso, o OrCAD e ferramentas da Cadence, principalmente as de high-end, que é o Allegro, ele traz essas ferramentas de integridade de sinais, que são simulações em cima da parte do layout. Então, e aí eu tenho diversos módulos e configurações para atender um perfil específico de projeto. Quer dizer, o OrCAD completo, ele engloba essas 4 etapas iniciais aí. Vendo o fluxo como um todo dentro da Cadence, sendo que o OrCAD ele vai chegar até aqui, Allegro pega daqui para frente, basicamente. Sendo que o Allegro também ele faz essa parte anterior, mas ele usa não só a informação de esquemático, parte gráfica, como programação VHDL, ou HDL só, desculpa, para já gerar algumas caracterizações de componentes para refletir na minha simulação e para refletir no meu layout e na minha integridade de sinais. Então, eu já crio níveis de comportamento desse componente no esquemático que vai me afetar na integridade de sinais, sendo que minha biblioteca original do esquemático não está considerando isso. E eu adicionando essa programação HDL, eu consigo trazer mais informação do ambiente esquemático para dentro do layout e da integridade de sinais. É correto falar que o Allegro é uma versão avançada do OrCAD? Isso, é como se fosse. O mesmo tipo de ambiente que a gente tem a versão 2.0, vamos dizer assim, dentro do Allegro. Isso é muito usado no ambiente acadêmico também? Acadêmico, não. Em algumas instituições, sim, porém, por conta de estarem trabalhando com pesquisa de microeletrônica. E aí, dentro desse pool de preocupação para a microeletrônica, acaba entrando algumas ferramentas para essa parte de integridade de sinais. Vendo um uso mais direto de ferramentas de layout, muito que eu vejo é utilizar esquemático, simulação, layout e layout direto para prototipagem. Porque aí fez o layout, atendendo aquelas regras físicas básicas de fabricação, consegue gerar seu Gerber e fazer a prototipagem. E muito do que é feito na simulação de integridade de sinais é o que é medido no protótipo na bancada. Só que ao invés de eu estar fazendo o teste na bancada, identificando essas diferenças de características de como esse circuito está se comportando, e eu voltar para o meu layout, refazer layout, fazer um protótipo, a simulação de integridade de sinais me encurta um pouco essa interação layout-protótipo. Eu consigo reduzir isso um pouco.
Isso daqui acaba entrando muito quando a gente tem uma preocupação muito crítica em como vai ficar o meu projeto no mundo real. Que muitas das vezes acaba indo muito mais para um perfil mais industrial, de uma produção de larga escala, que eu preciso cortar ao máximo ou cercar por todos os lados qualquer tipo de diferentes comportamentos ou ambientes que esse meu produto vai estar imerso. Então, por exemplo, a simulação eletromagnética, se a gente consegue fazer isso no ambiente de integridade, tem uma boa predicabilidade de como vai comportar esse circuito, e muitas das vezes eu posso até eliminar um teste dentro de uma câmera anecoica, que ela isola totalmente o sinal, tanto de fora para dentro quanto de dentro para fora. E eu consigo já ter uma prévia disso dentro do software, sem eu precisar fazer isso na prática. Então, o software acaba ajudando, assim como a gente faz simulação PSPICE. A mesma ideia. Eu estou fazendo a simulação no PSPICE, simulação dentro do esquemático, para justamente eu entender melhor qual é o comportamento daquele circuito que eu montei. E se ele vai estar se comportando da maneira que eu quero. A integridade de sinais vai ser a mesma coisa, só que eu quero saber como aquele meu circuito vai se comportar baseado na geometria que eu fiz. Como eu fiz o layout. Vai se comportar do jeito que eu quero? Então, além do esquemático funcionar, o layout tem que funcionar. Porque se o esquemático estiver muito bem feito e o layout não estiver bem feito, vai dar problema na frente. E o problema do layout não é algo muito visível. Pelo menos no primeiro tempo, num primeiro momento. Então, agora, finalmente entrando no assunto da prototipagem, toda essa informação que eu trouxe da parte de desenvolvimento dos projetos acaba sendo 80% ou mais do que é a preocupação de um projeto eletrônico. A prototipagem ela serve para trazer isso para o mundo real. Então, assim como aqui eu estava comentando, se eu tiver um esquemático bem feito e um layout mal feito, o meu projeto não vai funcionar. Da mesma maneira, se eu tenho o meu protótipo, mas todas as minhas etapas anteriores foram mal feitas, o meu protótipo não vai funcionar. Então, a prototipagem nada mais é do que trazer todo esse esforço de projeto para o meu mundo real. É uma etapa muito crítica, sim, porque eu tenho mais de fácil acesso a possibilidade de eu ter aquela minha placa, aquela minha ideia para eu testar. Então, eu vou deixar passando, agora que eu vou entrar no assunto, com vocês esse aqui vocês vão ver que vai seguir mais ou menos a etapa que eu vou passar. Então, ela sai desde aqui do lado... Deixa eu voltar para cá. Desde daqui, desse lado esquerdo aí de vocês, até o direito, desde a etapa inicial até a final, passando por estruturação, metalização, acabamento, aplicação de pasta de solda e montagem e refusão. Então aqui já está basicamente tudo finalizado, de uma forma mais resumida, que eu vou entrar um pouco mais em detalhes agora. Então, quando a gente entra no assunto de prototipagem, a gente tem alguns pontos que entram em questão de vantagem de a gente ter essa prototipagem. Por que eu prototipo? Por que eu não posso já direto para o produto final? Um dos pontos de eu ter um sistema de prototipagem de fácil acesso é criatividade. Eu tenho uma ideia, desenvolvi um projeto, alguma coisa, quero testar. Se eu tiver isso do meu lado ali, faço o projeto, mando fazer, coloco na bancada, testo. Deu certo? Ok, eu consegui testar uma ideia. Se eu não tenho isso, eu vou ficar colocando muito empecilho e falar assim, nossa, eu vou ter que mandar fazer fora, vou ter que pegar aprovação disso, aprovação daquilo, tem custo, tem isso, tem aquilo. Então, assim, tem muita coisa que acaba bloqueando o meu processo criativo. Eu tenho a questão de custo. Quando vai se fazer um protótipo terceirizado, depende muito assim, de tamanho, complexidade, claro, mas em linhas gerais a gente vai ter um cenário que uma empresa que terceiriza um serviço, ela vai falar assim, ó, para você fazer esse protótipo aqui comigo, você vai ter que fazer no mínimo 100 placas e custa 1.000 ou 3.000 reais, por exemplo. Só que você só quer uma placa para você testar, você só vai ter um produtinho, você vai colocar uma placa na tua bancada para você testar. Você precisa das outras 99 placas? Não, mas você está pagando por elas. Então, tendo um sistema de prototipagem, você reduz muito esse custo, porque você está gastando exatamente o material que você vai usar. É assim como a gente falar antigamente,
não se tinha acesso à impressora de papel, a inkjet que a gente tem hoje. Hoje em dia é tão comum que a gente nem se lembra disso. Tenho um documento, quero imprimir em escala, um desenho mecânico, por exemplo, coloco lá, faço o projetinho do software, coloco em escala, mando imprimir, tenho ele em escala. Antigamente não era fácil acesso, eu tinha que mandar isso para uma empresa fora. Ah, vai mandar fora, saía caro porque você tinha que pagar todo o serviço, a estrutura de equipamento. Você tendo isso no teu lado, é o custo do papel e da tinta, ponto. O sistema de prototipagem, mesma ideia. Eu tendo isso em mãos, eu não tenho toda essa preocupação, todo esse custo para o sistema e a prototipagem fica mais barata. O time to market que eu tinha comentado um pouquinho atrás sobre a questão de ter múltiplos designers no layout para reduzir o tempo de layout que demanda muito tempo, a prototipagem também traz isso. Por quê? A mesma empresa que vai te fazer as 100 placas, por que ela tem esse número mínimo? Por conta que é uma linha de produção. Eles estão parando a linha de produção para colocar o teu protótipo para fazer. Então, por isso que para ele não vale a pena fazer todo o setup de máquina para fazer uma placa. Ele vai falar, no mínimo que eu vou ter que fazer para ligar essa máquina para fazer a tua placa são 100 placas. E o tempo para entregar esse lote de placa para você vai demorar 15 dias. Ah, você quer com 3 dias, uma semana? Paga 5 vezes mais que eu te dou em menos tempo. Porque é o custo da hora máquina que ele está dando valor. Tendo um sistema de prototipagem à mão, eu tenho uma ideia, eu quero testar, eu mando fazer, em meia horinha, ou dependendo do processo todo, eu tenho a minha placa em mãos, eu consigo testar. Coloquei na bancada, testei, tem algum errozinho, preciso alterar alguma coisa. Volto para o meu software, faço a correção que eu preciso fazer no meu layout, mando fazer outro protótipo na hora seguinte, no máximo. Sendo que, fazendo fabricar fora, toda interação eu vou ter aquele custo absurdo e o tempo de entrega absurdo. Então, qualquer alteraçãozinha que seja, às vezes, trocar a posição de um componente, mexer um pouquinho para o lado. O conector USB ficou muito para dentro da placa, eu preciso colocar ele um pouquinho mais para fora para conseguir conectar bem. Vai ter que mandar fazer de novo. Espera mais 15 dias para você testar se está realmente posicionando no lugar certo. Então, tendo a prototipagem próxima, você reduz esse tempo de desenvolvimento. Se o teu produto, para sair do protótipo, para chegar no produto final, precisa de 3 interações de prototipagem, essas 3 interações podem ser feitas dentro de algumas horas, alguns dias, sendo que se fosse fazer fora, cada interação dessa ia ter 15 dias aí, em média, para ser entregue. E por último, propriedade intelectual do projeto. Eu estou fazendo um projeto de um novo microfone super revolucionário para lançar no mercado. Eu vou mandar fazer esse produto fora. Tem a plaquinha eletrônica que eu desenvolvi, o projeto show de bola, mandei fora. Mandei ela fazer lá na China. Legal. Da semana seguinte, antes de você lançar o produto, você vê no site alguém anunciando um microfone igualzinho que você estava fazendo. Fala, legal, né? Perdi o meu projeto, lançaram antes. Então, vendo a nível de produto de consumo, eu tenho essa minha preocupação em propriedade intelectual em questão de ganhar mercado. Mas se a gente vai para outros tipos de mercado, que a propriedade intelectual é muito mais importante do que qualquer outra dessas outras etapas, se a gente fala, por exemplo, de projeto militar. Tem empresas que desenvolvem armamento inteligente, míssil, tá ligado, não sei o quê. Tem eletrônica lá dentro. Se ele pega esse projeto e manda fazer fora, a empresa que recebeu, legal, vou fazer um míssil. Ganhei o projeto do míssil. Tipo, é muito importante essa informação não sair da empresa. Então é muito crítico a proteção de propriedade intelectual desse tipo de projeto, além de a gente estar falando de produto, por exemplo. Então, assim, para cada mercado, para cada preocupação, uma dessas etapas aqui vai ser mais importante do que outras. Para quem faz projeto, o custo é a primeira coisa que a gente vê. O tempo para desenvolver isso também entra como uma segunda etapa. Talvez depois entre a questão do acesso à criatividade e, por último, a gente não se preocupe tanto com propriedade intelectual. Então, dependendo do perfil de projeto ou da minha filosofia ou do projeto e empresa que eu estou trabalhando, vou ter essas variações. Então, entrando especificamente nas etapas de prototipagem, aqui, como eu comentei, que a gente acaba tendo, eu tenho mais acesso e até o que vocês têm acesso hoje no laboratório de vocês, são esses equipamentos para todas essas etapas de prototipagem. Sendo que a primeira é o layout. Então, tudo que a gente estava falando até agora
entra nessa primeira etapa. Gerar o meu layout que eu vou realmente fabricar. Posteriormente, eu tenho a estruturação, que dentro do fluxo todo aqui de prototipagem é o coração do sistema. Porque é na estruturação que eu justamente vou definir. A minha máquina ela pode fazer 2 layers, pode fazer 4. Ela tem resolução para fazer trilhas ultra finas. Eu vou poder fazer estruturação de terminais de pads SMD para componente fine pitch. Ah, não, eu vou trabalhar só com PTH ou não? Qual a área de trabalho? Qual é o tamanho máximo da placa que eu vou poder fazer? Qual é a menor que eu posso fazer? E assim por diante. Então, tudo isso, todo o processo de fabricação, toda a parte de DFF está relacionada à estruturação, consequentemente, a parte de multilayer e metalização. Então, a parte de DFF vai estar aqui. Se eu estou trabalhando com projetos de placa com 4, 6, 8 layers, vai demandar... Eu tenho uma segunda etapa para fechar todo esse sanduichão, vamos dizer assim, das placas, para colar tudo isso junto. E, consequentemente, uma vez que eu juntei todas essas placas, ela não vai estar metalizada. A layer de cima não vai estar conectada com a layer de baixo. Então, é onde entra a metalização. Ah, minha placa vai ter acabamento, verniz e a serigrafia? Ou não? Vou deixar só no cobre cru. Até sobre a parte de acabamento, eu imagino que a maioria de vocês devam ver ela, né, o verniz verde apenas como algo estético, para eu escolher, minha placa vai ser verde, vai ser vermelha, branca, ou azul, ou preta. Ah, eu gostei do preto que é mais bonitinho, que contrasta melhor com serigrafia branca. Mas, no final das contas, a máscara de solda ela é muito importante, ajuda muito no processo da soldagem dos componentes, principalmente componente SMD, porque ela vai isolar esses meus pads, ela não vai deixar que a pasta de solda pule facilmente de um terminal para o outro, ou ela escorra pela trilha que está conectando aquele terminal. A máscara de solda ajuda o meu projeto a não oxidar. Ela protege contra curto-circuito. Se eu estou com cobre exposto, cai uma limalhazinha de qualquer metal, material condutivo em cima da minha placa em funcionamento, vai dar curto. Então, a placa com a máscara de solda, ela tem mais durabilidade, tanto em oxidação quanto em funcionalidade. Feito isso, aplicação de pasta de solda. Eu vou precisar usar componente SMD na minha placa, então eu vou precisar fazer uma aplicação através do stencil. Ah, qual é o tamanho do stencil? Qual a espessura do meu stencil para eu trabalhar com aquela coluna da preocupação da pasta de solda? Feito isso, eu vou posicionar meus componentes. Eu vou posicionar componentes 0201, BGA, LNA, SOIC, DIP, por aí vai. Eu vou usar o quê? Componente que eu vou estar puxando em alimentador de fita, de régua, ou eu comprei na loja de eletrônicos lá uns 20 componentes soltos, então eu preciso saber como que eu vou tratar e como que eu vou consumir esses componentes para posicionar eles na minha área de trabalho. Feito isso, essa pasta ainda não está condutiva, eu preciso passar ele, depois de aplicar a pasta de solda, posicionar os componentes, ter a refusão. E aí realmente e efetivamente eu tenho a soldagem desses meus componentes. Então, aqui são alguns exemplos de placas. A gente tem aqui uma placa de RF, placa mais simples, com componentes aí, não só SMDs, né, uns PTHs, substrato transparente, totalmente flexível, substrato cerâmico. Aqui substrato de alumínio, que é um material cerâmico bem duro, que é muito utilizado para estruturas de radiofrequência por conta da propagação de sinal que o substrato acaba dando. Aqui também a aplicação de RF com substrato de Teflon ou PTFE, aqui é o mesmo material. E aqui um detalhamento de exigências, às vezes geométricas, que a gente precisa ter dentro da minha placa. Então, aonde que eu defino que eu vou precisar de 55 microns aqui de distância? Eu poderia ter 30 microns? No software, se eu colocar 30 microns de distância aqui, o software vai aceitar, ele vai falar, não, beleza, pode fazer, passa aí. Só que na hora de fabricar, eu tenho que ver, a minha máquina consegue fazer 30 microns, consegue fazer 50, ou ela só faz 500 microns de distanciamento? Então, tudo isso interfere no meu projeto, que entra na parte do DFF.
E hoje em dia, basicamente, a gente tem duas tecnologias para prototipagem. Ou mecânica ou a laser. No caso de vocês aqui da USP, vocês têm uma prototipadora mecânica bem parecida com essa daqui. Ou seja, eu vou ter em torno de uma precisão em questão de distância entre trilhas na casa de 100 microns, consigo fazer até 8 layers, porém, que nem o Gustavo que apontou, até 4, por conta do sistema de metalização que está disponível. Pois não. Então, no final eu ia me fazer uma autocorreção. Na verdade, são 8 layers. É que nós imprimimos 4 layers alguns meses para trás. Ah, ok. Mas nós fazemos até 8. Então, Perdão. beleza. Que eu também não lembro de cabeça a configuração de vocês. Então, assim, até 8 layers, o que possibilita ou não, até aproveitando o gancho, o fazer até 8, ou até 4, ou até 6, ou apenas 2, ou apenas um layer. Uma das coisas é justamente a prototipadora, porque ela precisa ter um sistema de câmera para fazer a leitura e o alinhamento dos fiduciais, que eu tinha comentado um pouco lá de fazer os furos em 3 pontos, gerar aquele plano e centralizar os elementos. Na prototipadora, a gente vai fazer a estruturação de layer a layer, separado. Ela não faz os 8 de uma vez. Então, eu faço o layer de cima, o segundo, o terceiro e assim por diante. Só que eu preciso ter uma garantia que todas essas camadas estão alinhadas, para não correr o risco da via de uma camada estar desalinhada da outra. Na hora de eu querer metalizar, eu vou bater o furo que começa um, aí o furo do próximo está deslocado, chega no último, tem um furo cego. Tipo, o furo não termina de passar. Como eu vou metalizar isso? Não tem como. Então, o alinhamento é muito importante. E isso está relacionado à prototipadora. Uma vez que a prototipadora entregue essa precisão de alinhamento, eu tenho que ter uma metalização que consiga penetrar, vamos dizer assim, em todas essas camadas, porque a placa fica mais espessa. Então, assim, a relação layers está na prototipadora alinhamento e na metalização, se ela consegue ou não chegar em todos esses layers. Quando a gente está dentro de uma tecnologia mecânica, a gente vai trabalhar basicamente com substratos mais comuns, rígidos e flexíveis, sendo os rígidos FR4, o Metalcore, Rogers, o que mais? Fenolite, né? Para quem não sabe, e para trazer como a título de curiosidade, o FR4 ele vem de Flame Retardant nível 4, ou seja, ele retarda a propagação de aquecimento ou de um foco de incêndio nessa minha placa. O fenolite, que a gente chama, aí ele é FR1. Então, se o fenolite você acender der um curto, alguma coisa, ele tem uma chance muito maior de pegar fogo e alastrar e deformar a minha placa do que o FR4. Essa plaquinha que está passando na mão de vocês aí é um substrato de FR4, por exemplo, com um cobre dos dois lados. Eu acabei esquecendo de comentar, mas se vocês quiserem, dá para retirar a plaquinha, dá para ver que tem estruturação dos dois lados. Desculpa, acabei esquecendo de avisar antes. Então, assim, em geral, na tecnologia mecânica, a gente vai trabalhar com materiais rígidos e flexíveis de maior robustez, ou que aceitam um estresse mecânico maior. Fazendo já um comparativo na questão do substrato, quando a gente vai para a tecnologia laser, a gente pode também trabalhar com o mesmo material FR4 ou fenolite, porém ele vai me possibilitar trabalhar com silício, com alumínio, com outros materiais Rogers com mais dopagem cerâmica, com LTCC e assim por diante. Eu tenho isso daqui é um elenco de, sei lá, 3% do que dá de usar de material na tecnologia laser. Então, ela dá muito mais flexibilidade, porque além de eu poder trabalhar com os mesmos materiais que na mecânica, que a mecânica me permite, eu consigo trabalhar com materiais mais delicados. Se a gente fala da alumina, por exemplo, que é um material bem utilizado para circuitos de RF, ela normalmente tem 200 microns de espessura e é muito dura. Então, se você encostar nela, ela quebra. Então, você imagina pegar uma fresa, uma broca e querer fazer qualquer coisa num material desse. Ele vai quebrar assim que encostar a ferramenta. Então, eu preciso ter uma ferramenta de um toque mais leve para conseguir estruturar isso. E o laser traz essa possibilidade. Na mecânica, eu vou conseguir trabalhar com materiais mais espessos, processos de retirada de maior quantidade de material.
Eu estou trabalhando com ferramentas maiores se a gente comparar com laser. Então eu retiro muito mais material de uma forma relativamente mais rápida do que no laser. Então, tipos de aplicação, na mecânica a gente consegue fazer circuitos tanto analógicos digitais, circuitos de RF, fabricação de extenso em poliamida, e estruturas 2D meio que seriam rebachos em usinagem. Ao invés de ter plano inclinado combinado com o eixo X e Y, eu tenho só o eixo X e o Y, e eu desço Z. X e Y, desço Z. Por isso que vira 2,5, não 3. O 3 dele vai compor os 3 eixos de forma igual. Então, na prototipadora, eu vou trabalhar com rebachos e não com plano inclinado, por exemplo. Que pode ser utilizado aqui, por exemplo, para fazer, sei lá, gravação de painelzinho frontal de alguma maquininha, ou fazer uma caixinha plástica para eu colocar minha placa ali dentro. Então eu consigo ter uma flexibilidade maior de uso, porque a prototipadora, no fundo, ela é uma fresadora dedicada para circuitos impressos. Ela tem uma precisão, principalmente no eixo Z, que me possibilita diferenciar se eu estou conseguindo tirar 18 microns, 5 microns de cobre, ou 70 microns de cobre, ou se eu estou cortando a placa. Então essa refinação, esse refinamento, né, na verdade, de controle do eixo Z, que me possibilita usar uma fresadora para fazer placa. Então aí eu acabo tendo alguns recursos em questão de troca automática, de ferramenta, que me automatiza mais ainda o processo. Na laser, na tecnologia laser, a gente tem já um nível de precisão muito superior ao mecânico, aí em geral umas 5 vezes mais preciso. Também consigo trabalhar até 8, porque isso está relacionado à câmera. Consigo trabalhar com outros layers condutivos, que são mais sensíveis, ou a aderência do material condutivo no meu substrato não é tão forte quanto o cobre e o FR4, por exemplo, para eu trabalhar mecanicamente. Consigo trabalhar com os mesmos perfis, vamos dizer assim, de tipo de projeto. E em questão de recursos, a gente acaba não tendo troca de ferramenta, porque o laser é um laser para fazer tudo. Ele fura, estrutura, recorta. Ele vai fazer todas as operações que a prototipadora mecânica faz, porém usando o laser. Então tem um videozinho aqui também para dar uma explanada no sistema como um todo. Então, a laser, como ele vai fazer? A gente tem o cobre, o laser ele vai recortar o que eu quero isolar, e a área de cobre que eu não quero, que eu tenho que retirar de tudo, ele vai usar uma técnica diferente do que a gente imagina que seria o processo mecânico, que ele usinaria totalmente toda essa área de cobre. O laser ele vai fazer uma rachura e depois ele desfoca esse laser, ele aquece essas tirinhas de cobre que sobram, e com o ar forçado, essas tiras de cobre são removidas. Então eu consigo ter uma velocidade de extração de área de cobre tão rápida quanto a própria mecânica. Então eu consigo ganhar muita agilidade no processo com isso. E aí o laser também eu consigo fazer furos e recortes da placa, porque a cada passada do laser ele está retirando material. Então tudo isso entra na parametrização do meu sistema a laser. Eu vou definir qual é a potência, qual é a velocidade de avanço, qual é o pulso que esse laser vai ter, e assim por diante. E é nisso que eu controlo a velocidade ou o tipo de processo que eu vou querer. Aqui, só para vocês terem uma noção, é um vídeo que mostra a estruturação em tempo real, a laser, também para retirar cobre. Mecanicamente falando, acho que todo mundo já viu o processo de usinagem, então é mais simples de visualizar uma ferramenta, uma broca, uma fresa, retirando material. A laser, o processo funciona um pouquinho diferente. Então, o laser ele vai estar vaporizando o cobre nessa área. E aonde ele precisa retirar muito cobre, que nem aquela ilustração anterior demonstra. Ele faz uma rachura e retira o cobre daquela área. Então, diferente da mecânica que ela vai ter que fazer, primeiro estruturação, depois furação, depois furos de tal diâmetro, tal diâmetro. Outra ferramenta para retirar a área de cobre, outra ferramenta para recortar, outra não sei o quê. A laser ela já faz tudo junto. Então, essa é além daquela flexibilidade de materiais, ela
tem uma certa economia no tempo de processo, ou ficando bem similar o tempo de fazer mecanicamente ou a laser, justamente por conta dela poder ela utilizar esses recursos diferenciados de como ela vai retirar esse material. Comparativamente, a gente tem algumas ferramentas na casa de 150 microns ou até 100 microns de isolação, e a laser a gente consegue chegar aí até na casa de 18 microns de material que a gente consegue retirar da placa. Então a gente pode ter circuitos mistos, por exemplo. Eu fiz um circuito na mecânica e eu consigo aproveitar a mesma placa e fazer complementar numa laser, por exemplo. Quando a gente fala de multilayer, a gente fala de 4, 6 ou mais layers. No circuito aqui de prototipagem, a gente fala até 8, que é a capacidade que a gente tem a nível de protótipo. E, bem realmente dizendo, se o teu protótipo, o teu produto precisa de mais de 8 layers, já foge um pouco do propósito de fazer um protótipo disso e já adaptar o teu projeto, vamos dizer, de 16 layers, trazer ele para 8, faz o protótipo com 8 layers, testa ele, tudo mais, não sei o que, está funcionando, depois refaz o layout para 16, porque dá para saber já que eletricamente toda a conexão feita, tudo mais, vai funcionar. É um recurso utilizável, ou até para placas de 1, 2 layers, ao invés de fazer de 2, faz com layer, layout maior, testa, vou querer miniaturizar isso aqui, faz para 2 layers. 2 layers você ganha o dobro da área de roteamento do que você teria para um só. Então você consegue reduzir essa área. Precisa miniaturizar mais, vai para 4, miniaturiza mais ainda, 8 e assim por diante. Então quanto mais camadas a gente tem, menor é a área de projeto. Então quando a gente fala de projetos multilayers, dentro dos softwares de projeto, vocês vão ver muito essa terminologia de stack-up. Então é como que está estacado, né, empilhado, o meu substrato. Quando a gente fala de 2 layers, é algo bem simples, né? Então a gente tem um material, o FR4, o fenolite, o material que seja, tem um material condutivo em cima, um material condutivo embaixo e eu faço a metalização. Para 4 layers, eu já mudo um pouco. Eu tenho um material núcleo, tem cobre em cima e embaixo, depois eu tenho o material isolante e cobre em cima e cobre embaixo. E eu fecho esse sanduíche. Então aqui, por exemplo, pegando uma imagem que eu acabei encontrando do iPhone 4, a gente está falando de uma placa de telecom, uma placa relativamente fina, ela tem 10 layers. Então, ou seja, é uma eletrônica muito densa, tem muito componente, tem componentes tanto na superfície em cima como embaixo, como embarcados no meio desses layers, porque eu preciso reduzir ao máximo a área. Então, se eu fizesse, vamos dizer, supondo que fizesse esse projeto aqui em 5 layers, ia ser o dobro da área. Você imagina um celular do dobro do tamanho do que seria. Então, ficaria inviável, viria um tablet já. Então, assim que a gente faz o maior número de layers, menor é o tamanho dessa área. Aquilo mais para trazer um exemplo mais real, tipo qualquer placa de telecom, pegar qualquer marca, tipo, desde Apple, Motorola, Samsung e tudo mais, ou hoje que está mais na tendência os Xiaomi e os Huawei, vai usar a mesma técnica, vamos dizer assim, em questão de fazer placas multilayer para reduzir a área de trabalho. Quando a gente fala de 4 para 6 layers, por exemplo, a gente passa de um material núcleo para 2. Então eu tenho um material núcleo, normalmente com 0,8 milímetros de espessura, prepeg, que é um material isolante e adesivo, e um outro material mais fino ainda do que o núcleo, em torno de 200 microns normalmente, para fazer os layers externos aqui. Isso vai dentro da prensa, ela aplica uma pressão e temperatura e força tudo a ficar unido e alinhado layer a layer. Até aqui alguma dúvida? Pergunta? Pega só para todo mundo escutar, senão... Esse material que fica entre as placas, ele preenche ao redor dos componentes também?
por exemplo, se for na questão de placa componente embarcado, né, que ele vai estar no meio dos layers, aí entra um pouco mais um controle de processo um pouquinho mais complicado, vamos dizer assim, para gerar umas janelinhas para ele não sobrepor, às vezes, o componente, por exemplo. Mas, vendo o perfil de placa que a gente acaba tendo mais acesso para fazer um componente apenas em cima e no máximo embaixo, ele vai isolar totalmente isso. E aí depois, como ele é uma manta, vai se fazer o furo, e, ou seja, todas as vias que eu tinha de conexão do layer de cima até o layer de baixo, ele vai existir aquela via, mas ainda não está metalizado. E aí eu vou expor a parede, que nem dá para ver aqui, ó. Eu tenho uma via aqui, por exemplo. Então eu tenho a parede da via aqui e a outra parte da semicircunferência. Então eu tenho isso exposto dentro do furo. E aí a metalização vai justamente encostar nesse cobre que está exposto para dentro desse poço e trazer esse material condutivo para outro layer que eu vou precisar conectar. Então, quando entra um componente embarcado, aí o processo de fabricação fica um pouco mais complexo. Mas, em essência, seguiria esse daqui. Né? Sempre vai ter um material núcleo para dar estrutura, porque se usa tudo material fino, tende a ficar um pouco flexível. Se não é o que o produto final precisa ser semi-flexível, vamos dizer assim, se ele precisa ser bem rígido, aí normalmente se utiliza materiais mais espessos no meio para gerar um corpo mais firme. Então, feito essa prensagem e trazer o multilayer, a gente vai na metalização. O que eu tenho acesso seriam 3 técnicas diferentes de metalização. A mais simples, que seria um recurso mais mecânico, é através de um rebite. Então, eu consigo colocar um rebite, que nem rebite mecânico que a gente está acostumado a ver, rebitar janela, coisa de alumínio, assim. Só que é um rebite dimensionado para placa de cobre, parede mais fininha, vai metalizar dois layers. Eu tenho um diâmetro de via mínimo de 0,6 e a resistência em torno de 10 miliohms. Eu tenho outro processo que é uma pasta orgânica, atende até 4 layers, eu consigo ter uma via menor, porém uma resistência um pouquinho maior. E o processo galvânico, que é o usado na indústria, porém em muito maior escala, que são tanques do tamanho de uma piscina, cabe um carro dentro de um tanque desses, na indústria, mas a nível de prototipagem, esse tanque ele é pequeno. Então, esse equipamento aqui, por exemplo, ele deve ocupar quase um pouquinho mais da metade dessa mesa, vai. Então, são 4 tanques e eu tenho etapa de limpeza, de ativação e depois 2 outros de banhos galvânicos para realmente fazer a eletrodeposição do cobre na minha placa e metalizar, consequentemente, as minhas vias. E nesse processo galvânico é onde eu tenho maior nível de precisão e a menor resistência. Então, eu posso ter projetos de 2 layers, porém com processo galvânico, porque a via que eu preciso para ter 2 layers, eu preciso ter um projeto de 2 layers muito pequenininho, que eu tenho muita via, então a via tem que ser 0,2. Ou porque a minha resistência da via tem que ser muito pequena, então o galvânico vai me trazer isso. Então, em questão de dimensional, volta-se de novo à etapa ao assunto que a gente estava falando de DFF. Isso daqui é uma informação muito crucial para o meu projeto. Enquanto eu estou fazendo o layout, eu tenho que definir a minha biblioteca de vias e dizer lá, ó, na minha biblioteca de vias, a mínima que eu posso ter, por exemplo, é 0,6. Se eu tiver via com tamanho menor do que 0,6, mas a minha metalização é essa daqui, por exemplo, eu não vou conseguir fazer a minha placa, não vou conseguir prototipar ela e fazer a metalização, porque a minha metalização só tem 0,6 ou mais. Então, por isso que toda essa preocupação de DFM, falando genericamente, ou aqui no caso de DFF, de fabricação, esse tipo de informação de qual é a minha etapa seguinte, como que eu vou trazer isso para o mundo real, quais são as limitações ou restrições de fabricação que eu vou ter. E isso eu tenho que inserir no meu software para, quando fizer o meu layout, eu ter certeza que aquele layout que eu fiz, eu vou conseguir fabricar. Pois não, professor. Esses sistemas que você mostrou de metalização, qual que é o do nosso Se eu não me engano, é esse do Proconduct. Certo, Gustavo? Então, essa pasta orgânica aqui. Então, vocês conseguem fazer até 4. Para 8, é o galvânico que vai atender. A Proconduct até daria para arriscar falar de fazer com 8 layers, talvez com uma via mais larga.
não tão estreitinha assim. Às vezes com uma 0,6 para 8 layers deve dar. É coisa que entra muito na questão que a gente estava comentando do operacional de um sistema, de extrair o máximo que dá e fazer um teste e ver se atende eletricamente e em questão de layout o projeto que é para ser feito, né? Bom, acho que estamos chegando, talvez no final do nosso horário da apresentação. Só para dar uma pincelada final na etapa de SMD, é basicamente o que eu tinha comentado sobre qual é o principal papel da parte de acabamento, a aplicação de pasta de solda através de stencil para componentes SMD. Se eu não tenho componente SMD, eu não tenho essa etapa. Posicionamento de componentes. Normalmente a gente vai fazer isso daqui SMD para componentes SMD porque eu tenho um monitor para auxiliar na montagem. E, por último, a refusão para eu conseguir fazer a refusão da minha pasta de solda. Então, quando o assunto vem dentro de prototipagem eletrônica, o que eu sempre comento existe esse fluxo, ele é complementar um ao outro, porém não dependente. Eu posso, por exemplo, pegar uma plaquinha que eu fiz na termotransferência e trazer para a aplicação de pasta de solda, posicionar e fazer a refusão, ou, ao contrário, eu faço a estruturação na prototipadora, porém, eu vou fazer uma placa PTH. Então, eu não preciso de uma linha de SMD, eu vou fazer a montagem manual, porque o meu projeto é PTH. Eu não vou utilizar 0201, eu vou usar nenhum BGA, por exemplo. Então, eu não preciso usar todas as etapas e eu posso pular de uma para outra. Por exemplo, tem empresas que dentro desse fluxo de prototipagem, para uma primeira concepção do projeto, ele simplesmente estrutura, metaliza e faz o posicionamento e soldagem. Ele pula acabamento. Ele fala assim, mesmo que o meu protótipo, eu poderia utilizar ele para fazer um produto piloto, com um aspecto mais profissionalizado, além de todos os outros fatores que eu comentei, de ajudar no processo de soldagem dos componentes, proteção de oxidação e tudo mais, mas ele fala assim, eu preciso fazer um teste rápido, eu preciso tirar da prototipadora, eu metalizo e testo na bancada. Ele não vai querer se preocupar com todas as etapas. Então, ele pula de um para outro. Então, tendo uma linha de prototipagem completa dessa, é muito fácil definir ou decidir o que eu vou querer fazer. Eu vou querer usar tudo, eu vou querer, pelo menos nesse projeto inicial, eu faço um pouco não tão sofisticado a ponto de eu usar tudo, eu vou usar só a estruturação porque eu quero fazer um teste rápido, mas depois que eu fizer todas as minhas versões de protótipo, chegar no meu protótipo final, eu vou fazer um protótipo final bem feito, então legal, vou fazer usando tudo. Então, vocês aqui com toda essa estrutura de laboratório LPKF, é fácil de definir como que vai fazer, se eu vou usar tudo, se eu vou usar parte disso. Então, assim, o que eu queria trazer sobre fluxo de prototipagem hoje aqui para vocês seria isso. Eu não sei como a gente está de tempo. Se for o caso, eu posso comentar um pouquinho sobre outras tecnologias de prototipagem eletrônica, que é um conceito um pouquinho diferente da que a gente está vendo aqui de remoção de cobre, e ao invés disso eu faço crescer cobre. Não sei como a gente está de tempo. Se está com margem. Então vamos. Então, eu vou entrar um pouquinho nessas outras tecnologias, apenas para dar uma pincelada para vocês, a título de curiosidade, aplicação, estudo. Então, assim, dentro do que eu tenho contato com os produtos LPKF, tudo que a gente estava falando até agora é de prototipagem rápida de placas. Dentro dessa tecnologia laser e mecânica, a gente tem voltado para a área de produção, depanelização a laser. O que eu vou comentar agora um pouco sobre estruturação direta, ou MIDI, que vem de Modular Interconnected Devices. Tem o solda plástica laser, voltado muito à área automotiva. Fabricação de stencil em aço inox.
Eu tinha comentado, por exemplo, na prototipagem, tem como a gente fazer esse tipo de stencil, porém em poliamida, que é um polímero, então ele é mais macio e eu consigo usinar ele. Diferente de um aço inox, que tende a ser um aço, pelo menos o aço utilizado para stencil, ele é um aço inox, porém com alto teor de carbono. Então ele é muito rígido e exige, se a gente fosse fazer mecanicamente, o desgaste mecânico da ferramenta é enorme, porque é um aço muito duro. E o processo a laser, além de conseguir cortar facilmente esse material, eu ganho também muito no dimensional, fazendo aberturas muito pequenas. E algumas coisas aí para a parte de estruturação de painel solar de filme fino. Então, essa tecnologia LDS-MIDI, ele vem dessa terminologia de Model Interconnect Devices e o LDS de Laser Directed Structuring. Então, eu consigo usar o laser para fazer uma estruturação direta do meu circuito na carcaça do meu componente. Então, qual que é o conceito? E a aplicação, principalmente. Todo mundo aqui carrega um celular no bolso e todo mundo tem uma anteninha dessa dentro do celular. Hoje em dia, o celular não tem mais aquelas anteninhas retráteis justamente por essa tecnologia. Então, apesar de ser algo relativamente novo, inovador e tudo mais, é uma tecnologia que já é usada na área de telecomunicações há alguns anos, ou pelo menos algumas décadas, para justamente miniaturizar o circuito e principalmente voltado para antenas. Outra tecnologia, outro mercado, né, que usa bastante é automotivo, também redução de número de peças, número de complexidade, redução de peso. No caso, por exemplo, dessa aplicação aqui, eu poderia ter uma PCB flexível em poliamida atrás dos botões aqui, só que eu tenho maior complexidade na montagem porque eu tenho a carcaça, eu tenho a PCB, eu tenho os botões. Eu tendo já a minha pseudo-PCB já estruturada direto na minha carcaça, eu elimino uma das peças de montagem. Eu não tenho uma placa para ser montada ali dentro. Ela já está na minha carcaça. E outro principal motivo na aplicação automotiva é redução de peso no volante. No caso de uma colisão, reduz o peso do volante no peito do motorista ou do piloto. Então, assim, há um aumento de segurança, mas a principal justificativa entra mais na área produtiva. Por exemplo, se a gente, vamos supor que esse circuito aqui fosse dividido em 5 partes, eu teria 5 placas ou 5 peças. Se eu disser que tem 5% de possibilidade de falha de cada componente desse, eu tenho um acumulado de 5% em cada peça dessa. Sendo que eu reduzir dessas 5 peças para uma apenas, eu tenho apenas uma peça com 5% de chance de dar erro. Então eu consigo reduzir muito o risco de falha no meu componente, no meu projeto. Outra área muito aplicável para esse tipo de tecnologia é a aeroespacial. Se a gente considerar que 1 grama e 1 centímetro cúbico de material para mandar para o espaço é muito caro, essa tecnologia justamente traz essa facilidade de redução dimensional e de peso. Então, é outra vertente que tem bastante aplicação. E como que isso funciona? Numa aplicação industrial, onde a gente está trabalhando com um plástico dedicado para esse tipo de aplicação, ele é um plástico dopado com alguns catalisadores e o laser ele vai expor esses catalisadores para eu poder começar a aderir, na verdade, algumas moléculas ali de cobre e começar a crescer quimicamente esse meu cobre. A nível de prototipagem, a gente consegue aplicar uma tinta em cima dessa peça. Então, eu posso ter uma peça impressa em 3D e eu aplico essa tinta em cima desse corpo que eu imprimi em 3D. E eu adiciono essa característica de ser sensibilizado a laser. Coloco isso dentro da máquina, o laser ele vai sensibilizar essa área e, através de um banho químico, eu faço crescer um cobre nessa área sensibilizada. E aí eu controlo a largura da minha trilha pelo desenho que eu fiz, o perfil, qual é a rachura definida, a distância, e a espessura do material eu defino por quanto tempo de banho ele vai ficar dentro daquele becker aqui. Então, quanto mais tempo, mais espesso, consequentemente, mais corrente eu vou poder passar por ele. Então, só para vocês terem uma ideia do que seria um conceito de laboratório de prototipagem para essa tecnologia,
Ele é bem enxuto porque basicamente é a máquina laser, o Becker, a tinta, na verdade, para adicionar essa característica e, consequentemente, o Becker para fazer crescer esse cobre. E depois eu tenho a peça pronta. Então, no fundo da lata tem um ativador, como se fosse um catalisador para ativar isso. Faz essa mistura, aplica em todas as peças. Faz o posicionamento dentro da área de trabalho. Isso, o projeto eletrônico disso aqui também é feito via software, importa ele para dentro do software da máquina, manda dar o start, e aí o laser que vai fazer essa sensibilização desse material que está presente dentro da tinta, né? Aí, feito isso, vai simplesmente para um Becker, para um banho químico, não é nada de deposição através de eletrólise ou algo assim. E aí fica aquele tempo especificado para definir qual vai ser a espessura de cobre que eu vou querer em cima dessa peça, por exemplo. Depois o processo de soldar componente funciona igual a gente estivesse fazendo no projeto de placa plana, por exemplo. Então, outras aplicações em geral, parte de iluminação, né, a parte de antenas, componentes mecatrônicos que nem no automotivo e sensoriamento robótico para tato, né, processamento de tato. Então, funciona como se fosse um botão meio capacitivo aqui. Quanto mais circuito vai se fechando, muda a resistência que está sendo lida, então tem como ter uma noção da pressão que o robô está fazendo, por exemplo. Bom, basicamente é isso que eu tenho sobre informação técnica para apresentar. Alô, é só para finalizar então. Como o professor me apresentou, eu trabalho dentro da Anacom. Na Anacom, a gente tem várias unidades que trabalham com diferentes mercados. Eu estou dentro da parte de EDA, é outra terminologia que vocês também encontram muito na internet, de Electronic Design Automation, para qualquer coisa de projeto eletrônico, onde os nossos principais parceiros, que eu acabei trazendo um pouco aí de informação para vocês, vêm dentro da Cadence, com OrCAD e LPKF, que são duas soluções que vocês também têm acesso aqui na universidade. Fico aberto aí a perguntas e à disposição para contato. Hein. Obrigado. Bom, só queria finalizar, Bruno. Perfeito. Eu acho que a gente só tem que agradecer por essa apresentação extremamente completa, né, do assunto. Fico muito feliz que a gente tenha gravado isso, né, porque é bastante informação. E além da questão inicial que você abordou, né, de todas as etapas envolvidas no projeto de uma placa, etapa de projeto e finalmente de produção da placa, né? Uhum. Que portanto, é completa a abordagem que você fez. Você ainda também mencionou tecnologias de prototipagem, né? E a gente também teve uma oportunidade de ter uma visão do nosso sistema aqui do departamento, né? Então foi focado naquilo que a gente tem, uhum, né? E então acho que é um material educacional muito importante a sua palestra, certo? Muito obrigado. Porque como eu mencionei, isso vai ficar disponível em algum site, né? Site do departamento, o site do laboratório aberto que está em construção. E seria um absurdo não documentar o que você falou para a gente, tá certo? Concorda, pessoal? Acho que está todo mundo feliz aqui, né? Inclusive da complexidade e das aplicações, né? Porque vai além daquele conceito de placa de circuito impresso retangular, uhum, que a gente tem em mente, né? Sim, sim. Só queria terminar, além de agradecer bastante a sua presença, que você comentasse com relação à formação sobre projeto de placas em graduação.
Como isso é muito complexo, não tem como na graduação isso ser abordado na profundidade com que você mostrou, tá certo? E talvez o caso seria o caso de ter uma disciplina que pudesse abordar isso com um pouco mais, uma abordagem um pouco mais ampla, né? Mas jamais nesse nível de complexidade. Então a impressão que dá é que esse aprendizado vai se dar muito no mercado de trabalho de cada um. Sim, certo? Eu, por experiência própria, posso dizer assim que acabei aprendendo muito disso, de toda essa informação que eu trouxe, justamente por estar em contato com as empresas ou começar a estudar mais a fundo cada produto, cada solução, que durante a minha graduação eu não tive essa oportunidade. A gente tem uma noção do que é a prototipagem, para que serve dentro de um fluxo de desenvolvimento, mas não fica tão claro quais são essas preocupações. E foi até que eu comentei logo no comecinho, essa apresentação eu preparei dedicado para trazer para quem está sentado do outro lado, que eu sei que eu como aluno, como entusiasta do assunto, fiz a minha formação baseada também um pouco na parte da eletrônica e tudo mais, seria um tipo de conteúdo pelo menos mais abrangente e para pincelar o que vai se ver depois realmente no mercado. Que realmente, assim, pode ser que exista algum curso que se aprofunde mais alguma coisa disso ou não, mas eu pessoalmente desconheço e eu, ao menos, não tive a oportunidade. Eu acabei tendo isso depois que eu fui começar a ter que estudar mais sobre prototipagem, desenvolvimento eletrônico em geral, né? Então, é assim, não tem como a gente oferecer para os nossos alunos uma formação profunda nisso, porque é muito amplo o assunto, né? Complexo. Mas se você tivesse que dar um conselho para nós com relação a como usar esse nosso sistema, que também é um sistema sofisticado, em graduação, como é que o que você sugere que se faça com relação a os alunos aproveitarem o máximo possível o potencial do que nós temos? Num primeiro momento, assim, ver tudo de projetinho de eletrônica que dá para fazer. Testou na protoboard, quer fazer alguma coisa melhorzinha? Ao invés de perder tempo em matriz de contato, que nem tinha apresentado lá, termotransferência e tudo mais, já passar para a prototipadora. O mesmo arquivo que vocês vão estar fazendo para fazer uma termotransferência, por exemplo, lá no ferro de passar roupa para correr no percloreto, é o mesmo arquivo que se usa para fazer na LPKF, por exemplo. Então, pegar aquele arquivo, gerou o Gerber, manda fazer. Então, conseguir encurtar esse tempo de chegar num protótipo de melhor qualidade, sendo que vocês têm acesso a isso. Então, é simplesmente pegar o projeto e mandar fabricar. Precisou refazer alguma coisa, alterar? Simplesmente outro pedacinho de placa que vai usar, dependendo do tamanho do projeto. Então, acho que, num primeiro momento, criar esse conceito e essa consciência de facilidade de ferramenta que vocês possuem hoje. Vai simplesmente fazer projeto e ter como fazer algo de um bom nível, né, de protótipo. Alguma pergunta, pessoal? Tranquilo? Bom, é isso aí, Bruno. Muito obrigado pela sua presença. Viu? De nada. E a gente acredita muito nesse relacionamento do departamento com a Anacom, né? Inclusive, tem outros produtos que de interesse nosso, ensino, que a gente está também interagindo com vocês. Uhum. E muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E obrigado pela Tom. presença de todos também.